Olá, então vamos iniciar a quinta aula da unidade 1 da disciplina de modelagem e controle de conversores, que tratará da simulação e validação de modelos dinâmicos. Então, na aula passada, nós abordamos a obtenção de modelos dinâmicos de conversores estáticos a partir da abordagem em espaço de estados. E então, no final da aula, nós obtivemos um modelo dinâmico de pequenos sinais em espaço de estados, descrito aqui nessa equação, onde a dinâmica dos estados e a equação de saída depende tanto da perturbação dos próprios estados, das perturbações no vetor de entrada e também de perturbações na razão cíclica. Esse modelo, então, eu expliquei na aula passada que ele é uma abordagem, essa técnica é uma abordagem formal para obtenção de modelos dinâmicos, onde, sendo possível obter as matrizes utilizadas na equação, na descrição por espaço de estados para cada etapa de operação, é possível, então, obter esse modelo dinâmico espaço de estados. Então, nessa equação particular, vejam que a equação dinâmica ela contém as matrizes A1 e A2, B1 e B2, que são as matrizes dinâmicas e as matrizes de entrada para cada etapa de operação. E, além disso, ela depende aqui da matriz média, matriz dinâmica média, e também da matriz de entrada média. De forma similar, a equação de saída depende das matrizes de saída e das matrizes diretas de cada etapa, assim como da matriz de saída média e da matriz direta média. Então, nós finalizamos a aula passada obtendo essa equação, esse modelo válido para qualquer conversor no modo de condução contínua descrito por duas etapas de operação, e também apresentando uma equação no formato padrão, onde, ao invés de ter dois sinais de entradas, a gente multiplexa esses dois sinais de entrada em um único vetor de entrada, para assim ser possível representar essa equação dinâmica na sua forma padrão, normalmente utilizada em alguns softwares matemáticos. Já o conteúdo dessa aula de hoje trata sobre a simulação e validação desse modelo, uma vez que é sempre necessário verificar se o modelo obtido realmente está representando matematicamente o conversor sob estudo. Então, na primeira aula dessa unidade, nós tratamos do modelo em regime permanente, que é também chamado de modelo em corrente contínua, onde, a partir de um valor em regime permanente da razão cíclica e de um vetor de entradas, de posse desse modelo em regime permanente, é possível obter o valor em regime permanente do vetor de saída. Nas aulas anteriores, nas últimas aulas, nós também analisamos o modelo dinâmico, onde a gente, a partir da perturbação da razão cíclica, a partir de perturbações no vetor de entrada e de posse desse modelo dinâmico, nós podemos verificar qual o comportamento em baixa frequência, para frequências abaixo da frequência de comutação do vetor de saídas. Então vejo que até agora a gente obteve dois tipos de modelos, um modelo em regime permanente, que dá o comportamento, consequentemente, em regime permanente das variáveis, e um comportamento dinâmico. E esse comportamento dinâmico é válido para frequências abaixo da frequência de comutação. Quando a gente quer analisar o comportamento completo do conversor, então nós temos que somar tanto a saída do modelo em regime permanente, quanto a saída do modelo dinâmico para obter o valor das saídas no domínio do tempo. Então, uma vez obtidos esses modelos em regime permanente e também o modelo dinâmico de um conversor estático, é imprescindível nós validarmos esses modelos.
Não adianta nada nós obtermos esses modelos se a gente não tem certeza que os mesmos modelos são válidos, representam matematicamente de forma adequada o comportamento do conversor. Então, essa validação normalmente é feita através de análises comparativas do resultado desse modelo com resultados de simulação e ou resultados experimentais. E essa análise comparativa pode ser feita utilizando diferentes ferramentas, como, por exemplo, análise temporal sobre diferentes perturbações, ou seja, análise de algumas formas de onda em diferentes pontos de operação e sobre diferentes perturbações, como também a resposta em frequência do conversor, tanto em simulação quanto na prática, comparando essa resposta em frequência com a resposta em frequência do modelo matemático obtido. Então, essas são duas formas distintas, por exemplo, para se fazer essa validação do modelo obtido. Nós, aqui na aula de hoje, vamos realizar a validação do modelo dinâmico de pequenos sinais, ou seja, do modelo dinâmico linear, do conversor boost que nós estudamos na aula passada, através de uma análise comparativa do resultado do modelo com a simulação, com os resultados de simulação desse mesmo conversor. Então, a partir dessa análise das formas de onda obtidas através de simulação, comparando esses resultados com formas de onda de saída do modelo, nós podemos avaliar se o modelo está representando adequadamente o comportamento do conversor ou não. Então, para fazer essa validação do modelo, nós vamos fazer a simulação, como eu já disse, do conversor buck-boost, aqui ilustrado novamente. E para essa análise, nós vamos utilizar os seguintes parâmetros apresentados nessa tabela. Então, aqui são os valores nominais. Então, vamos considerar uma tensão de entrada de 48 volts, uma frequência de comutação de 20 kHz, uma razão cíclica de 0,4, então esse é o ponto de operação, a razão cíclica nominal, e aqui os elementos passivos utilizados, indutância, capacitância e a resistência de carga empregados para essa simulação. Então, para fazer a validação, comparar os resultados de modelo com os resultados de uma simulação, nós podemos empregar qualquer software de simulação de circuitos elétricos. Podemos realizar no PSIM, no SPICE, no MATLAB, Simulink, mas eu estou decidindo aqui mostrar para vocês uma simulação no MATLAB Simulink, porque até o momento a ferramenta que eu estou empregando para fazer a modelagem de conversores estáticos é pela abordagem através de variáveis de estado. E no Simulink nós já temos uma ferramenta, um bloco pronto, que é a análise ou a representação dinâmica de plantas através de uma representação por espaço de estados. Então, todo programa, todo software para simulação de circuitos elétricos possui um bloco pronto para fazer a simulação dinâmica através de uma planta, através de espaço de estados. Não é obrigatório fazer essa análise do modelo, representar o modelo através de espaço de estados. Pode ser, por exemplo, através de funções de transferência. Mas como nós ainda não estudamos, não abordamos a questão, o conceito de funções de transferência nessa disciplina, eu decidi, então, nesse momento, fazer uma análise comparativa da simulação do conversor com o modelo ainda representado em espaço de estados. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar resultados comparativos, como eu já disse, simulando o conversor no MATLAB e no Simulink. Então, aqui só para ilustrar a simulação, o circuito simulado. Aqui na parte de cima nós temos o conversor boost propriamente dito, né? Uma chave genérica, assim como um diodo genérico. Essa é uma fonte de tensão controlada, uma vez que aqui eu tenho a necessidade de incluir perturbações na fonte de tensão. Essa é a forma que eu utilizo para fazer essa fonte de tensão. Então, a fonte de tensão controlada por esse sinal de entrada. Aqui está o indutor do conversor buck-boost e tem aqui em série uma ponteira, vamos assim dizer, uma ponteira de corrente
para extrair a informação da corrente que circula por esse indutor. E na saída aqui nós temos o capacitor e a resistência de carga. Da mesma forma, nós temos uma ponteira de tensão que extrai o sinal de tensão de saída, e eu encaminho aqui para essa tela, para esse scope, para avaliar a forma de onda de tensão. Aqui em cima nós temos um circuito utilizado para a geração do sinal de comando da chave. Então aqui é a implementação do PWM, onde num dos sinais nós temos um sinal dente de serra, na frequência de 20 kHz, e aqui é o sinal modulante. Então, que em operação em regime permanente tem uma razão cíclica de 0,4, mas nós podemos também incluir perturbações em torno dessa razão cíclica. E por fim, aqui eu tenho a simulação do modelo. Como eu falei, eu uso um bloco que representa plantas em espaço de estados, na forma de um x ponto igual a ax mais bu, y igual a cx mais du. Como eu falei, nós temos nesse bloco somente uma entrada, mas como o nosso modelo dinâmico simulado ele prevê perturbação na tensão de entrada e perturbação na razão cíclica, eu multiplexo aqui essas duas entradas perturbadas em um único vetor de entradas perturbadas. Como eu falei anteriormente, essa é a parte da representação do modelo dinâmico, mas nós temos ainda o modelo em regime permanente. Então, nesse caso particular, eu ainda somo o vetor de saída, o valor do vetor de saída em regime permanente, e obtenho aqui o resultado completo do modelo, tanto envolvendo o modelo dinâmico quanto o modelo em corrente alternada. Então, aqui nesses scopes, um relacionado à corrente no indutor e outro relacionado à tensão de saída, que é a tensão no capacitor, eu comparo a primeira forma de onda é a corrente no indutor do conversor e a segunda forma de onda é a corrente obtida no modelo. Da mesma forma para a tensão de saída. Então aqui de forma geral, esse é o circuito que eu vou apresentar posteriormente os resultados de simulação. O meu foco aqui não é apresentar um tutorial explicando detalhadamente como funciona o MATLAB, como funciona o Simulink, como funciona esse ambiente para simular conversores estáticos. Então, essa é uma tarefa para vocês se familiarizar com essa ferramenta, apesar de não ser obrigatório vocês utilizarem essa ferramenta para a disciplina. É importante vocês aqui nesse momento, acho também, se familiarizarem com essa ferramenta. Então, eu apenas apresento algumas considerações gerais que eu adotei para fazer essa simulação. Então, como eu já disse, a simulação ela foi realizada no ambiente MATLAB Simulink, e mais especificamente eu fiz uso da biblioteca Simscape Power Systems, que existe no Simulink, e pode ser acessado na biblioteca do Simulink nesse caminho, entrando no Toolbox Simscape, posteriormente em Power Systems, depois em Specialized Technology e por fim Fundamental Blocks. Então, todos os elementos passivos e semicondutores foram extraídos dessa biblioteca aqui, dessa pasta dentro do Simscape Power Systems. Com relação também ao MATLAB e o Simulink, assim como qualquer ferramenta de simulação, nós temos que apresentar alguns parâmetros ou definir alguns parâmetros para realizar a simulação. Então, nós temos, obviamente, o tempo final, eu considerei aqui 50 milissegundos nessa simulação, mas no Simulink é importante vocês têm diferentes opções de solver, de solucionadores, para resolver as equações para fazer a simulação. E segundo a orientação no próprio help do MATLAB Simulink, para simulações, para circuitos relacionados à área de eletrônica de potência, simulação de conversores estáticos, o solver indicado é o solver OD23TB. Então esse é o solver indicado pelo próprio help do Simulink para
simulações com conversores estáticos. Então aqui eu usei esse solver com um passo variável, entretanto o passo ele é limitado a 500 nanosegundos nessa simulação que eu estou apresentando para vocês, que é um passo aqui 100 vezes menor que o período de comutação. Então a frequência de comutação é 20 kHz, resulta num período de comutação de 50 microsegundos. Então esse é o período do PWM, mas para nós fazermos uma simulação com uma boa resolução, eu tenho que ter um significativo número de pontos dentro de um período PWM. E como uma regra prática, normalmente fica aí na faixa de 50 a 100 pontos por período PWM. Então essa dá uma boa resolução. Então, se é possível, né, vamos utilizar 100 pontos a cada período de comutação. Claro que quanto mais pontos existir num período de comutação, quanto menor for o passo, maior é o tempo para realizar a simulação, mas, por outro lado, a resolução ela fica melhor. Então, nesse caso, eu usei esse passo máximo de 500 nanosegundos. E na medida do possível, como nós fizemos a simulação de um conversor ideal, a nossa simulação também tem que ser uma simulação mais próxima possível de um conversor ideal. Então, eu considerei na simulação, nas chaves, que não há, ou que há uma resistência à série muito pequena em série com semicondutores. Então, aqui na faixa de 1 nano-ohm, e só não coloquei igual a zero porque não permite. Então é necessário ter uma pequena resistência série maior do que zero. Então vou ter uma resistência ínfima, que não afeta o resultado da simulação do conversor. E além disso, tanto a chave quanto o diodo que eu utilizei na simulação, eles possuem a possibilidade de configurar um snubber em paralelo com cada um desses elementos semicondutores, e aqui na simulação eu desabilitei esse snubber. Esse snubber foi desabilitado colocando aqui o resistor como um resistor infinito e a capacitância do snubber sendo igualada igual a zero. Então essas informações vocês conseguem extrair do help de cada um dos blocos. O help do MATLAB é um help bastante interessante, tem bastante informações. Então, quando vocês forem realizar as simulações, é interessante, no caso de qualquer dúvida, acessarem o help para configurar ou definir os parâmetros de forma adequada. Então, são algumas considerações gerais que eu utilizei para fazer a simulação do conversor no MATLAB Simulink. Então, falando agora especificamente da inserção do modelo, então aqui eu destaco novamente como que foi implementado o modelo na simulação. Como eu já disse, foi utilizado esse bloco State Space para a simulação do modelo dinâmico, e na saída do modelo dinâmico foi somada com a saída do modelo em regime permanente. Então aqui eu tirei uma cópia da configuração desse bloco State Space que eu simulei. Então eu coloquei como variáveis de entrada desse bloco as matrizes AP, BP, CP e EP, que são aquelas matrizes do modelo dinâmico do conversor na sua forma padrão. Então, eu poderia colocar aqui a matriz já numérica, mas eu decidi colocar essas matrizes os mesmos símbolos e criei um script também no MATLAB, um .m, para calcular essas matrizes. Então aqui eu apresento uma cópia do script que foi gerado. Um script bastante simples. Primeiramente, uma definição dos parâmetros do conversor, basicamente a indutância, a capacitância, a resistência de carga, a tensão de entrada e a razão cíclica, os seus valores nominais. Posteriormente, eu apresento as matrizes da etapa 1, que nós deduzimos na aula passada, as matrizes da etapa 2, e com isso nós temos todas as matrizes das duas etapas de operação do conversor buck-boost no modo de operação em condução contínua. O próximo passo é calcular as matrizes médias, que nós também deduzimos na aula
anterior. Então, as matrizes médias nada mais é do que a matriz da etapa 1 vezes a razão cíclica, que é a porcentagem do tempo da etapa 1, mais a matriz da etapa 2 vezes o complemento da razão cíclica, que é a porcentagem do tempo relativa à etapa 2. E essa equação nós temos que encontrar tanto para a matriz A, B, C, quanto a matriz E. De posse das matrizes médias, nós podemos calcular o modelo em regime permanente. Como nós temos o vetor de entrada, a tensão de entrada em regime permanente, nós já temos, vale 48 volts, nós podemos calcular o vetor de estados em regime permanente por essa equação que eu estou destacando, que foi deduzida e apresentado na aula para vocês, assim como nós podemos calcular o vetor de saída em regime permanente. Então veja que aqui nós temos a saída do modelo em regime permanente, uma variável y, que eu estou chamando aqui nesse modelo numa constante que está remetendo a essa saída y que está na área de trabalho do próprio MATLAB. Então eu estou chamando esse vetor y calculado a partir desse script. E por fim, para calcular as matrizes no modelo dinâmico, conforme deduzido também em aula, tem aqui as equações das matrizes AP, BP, CP e EP. Então essas matrizes são calculadas e também chamadas aqui nesse bloco, uma vez que são variáveis de entrada desse bloco. Então veja o que eu falei na aula anterior. A principal tarefa de vocês com essa técnica pela abordagem através de espaço de estados é deduzir, é encontrar as matrizes referentes à primeira e à segunda etapa. E essas matrizes da primeira e da segunda etapa acabam sendo as principais entradas para a obtenção do restante do modelo dinâmico. As demais equações são equações padrões que dependem dessas matrizes da primeira e da segunda etapa. Então, como eu disse, é uma receita de bolo, uma matemática depois de simplesmente encontrar essas matrizes. Então, de posse dessas matrizes e dos parâmetros do conversor, essas equações encontram as matrizes do modelo dinâmico do conversor representado em espaço de estados. Então, com isso, a gente entra aqui ou insere o modelo nesse diagrama aqui apresentado. Uma vez, então, que nós inserimos o circuito do conversor no software de simulação e também inserimos o modelo, agora eu apresento para vocês o resultado ou os resultados dessa simulação. Então, num primeiro momento, eu apresento os resultados em regime permanente. Vejam aqui que eu tenho na figura de cima o resultado da simulação são as formas de onda em azul, os resultados do modelo são as formas de onda em vermelho. Então, no primeiro momento, não considerei nenhuma perturbação, eu tenho somente o resultado em regime permanente. Vejam aqui que a corrente em regime permanente no indutor vale 10,67 amperes e a tensão em regime permanente é menos 32 volts. Tá? Aqui só está o módulo, mas é menos 32 volts. Lembrando que nós definimos a polaridade da tensão de saída de forma invertida. Né? Então, na verdade, o resultado do modelo dá uma tensão de menos 32 volts. Vamos analisar agora o modelo dinâmico propriamente dito. E vamos, primeiramente, analisar uma perturbação na razão cíclica. A razão cíclica nominal é 0,4. Então, no primeiro momento, eu vou incluir uma pequena perturbação na razão cíclica. Então, eu incluí nessa primeira simulação uma perturbação de 5%, que equivale a uma perturbação de 0,02 volts. Ou seja, nesse tempo 30 milissegundos, a razão cíclica, que era 0,4, passa a ser 0,42. Ou seja, eu somei uma perturbação na razão cíclica de 0,02. Vejam aqui que eu incluí essa perturbação aqui em 30 milissegundos. Eu particularmente gosto de analisar
modelos, validar modelos dinâmicos, não na partida do conversor. Eu considero a partida do conversor uma situação atípica, uma situação extrema, e muitas vezes, inclusive, a partida dos conversores ela pode demandar o uso de algum circuito auxiliar, de algum circuito, por exemplo, para limitar correntes de enrush, correntes de partida, para auxiliar na carga do capacitor. Então, como eu considero a partida de conversores uma situação atípica, que normalmente pode demandar soluções auxiliares, eu normalmente prefiro deixar o conversor atingir a sua operação em regime permanente, e só depois que o conversor atinge a operação em regime permanente é que eu começo a me preocupar com validação também de modelo dinâmico, incluindo perturbações após que ele já tenha chegado em regime permanente. É possível também modelar esse procedimento de partida, mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais à frente. Então vejam o seguinte, vamos esquecer essa primeira etapa aqui que não está sendo modelada. Vejam que eu só estou num primeiro momento considerando o modelo em regime permanente em vermelho. Ocorre o processo de partida, que a corrente ela entra em regime permanente. A tensão de saída também ela chega em regime permanente. Em 30 milissegundos foi dada uma perturbação, foi somada uma perturbação de 0,02 na razão cíclica, tanto no conversor quanto no modelo. E vejam aqui que a forma de onda em vermelho, ela tem um comportamento similar ao comportamento do conversor. Tanto em dinâmica quanto em ganho, em amplitude. E isso é válido tanto para a forma de onda da corrente do indutor, quanto para a forma de onda de tensão do capacitor, tensão de saída. No próximo slide eu dou um zoom nessas formas de onda, é a mesma simulação, mas com um zoom nessa forma de onda, dá para analisar com mais detalhes. E aqui vejo então com mais detalhes que o modelo representa adequadamente o comportamento médio do conversor. Assim como eu disse nas aulas anteriores, esse modelo dinâmico que nós estamos trabalhando não representa ou despreza as ondulações em alta frequências produzidas pelas comutações dos interruptores. Ele só modela o comportamento médio período a período. Então vejam aqui o comportamento para essa perturbação, o modelo dinâmico está representando adequadamente o comportamento em baixa frequência do conversor, tanto do ponto de vista da corrente no indutor, quanto da tensão no capacitor. Agora, eu vou aumentar a amplitude da perturbação. No primeiro caso, na primeira análise, nós perturbamos a razão cíclica em 5%, e agora eu vou passar a perturbar a razão cíclica em 25%. Ou seja, a razão cíclica nominal inicial era 0,4, eu somei uma perturbação de 0,1. Então, em 30 milissegundos, a razão cíclica passou de 0,4 para 0,5. E eu inseri essa perturbação tanto na simulação do conversor, quanto na simulação do modelo. Então vejam agora o que aconteceu. Vejam que ao aumentar a perturbação de 5 para 25%, já começou a aparecer um erro no modelo em relação à operação do conversor. Tanto do ponto de vista dinâmico, vejo que o modelo é até um pouco mais rápido, quanto do ponto de vista de ganho, na amplitude da perturbação de saída. Então vejam que esse erro começa a aparecer agora tanto na forma de onda de corrente, quanto na forma de onda de tensão. Então a primeira conclusão, que à medida que a perturbação na razão cíclica vai aumentando, começa a existir um erro nesse modelo. Lembrando que esse modelo que nós obtivemos na aula passada para o conversor buck-boost é um modelo linear.
E esse modelo linear vai apresentar pequenos erros quando as perturbações são pequenas, que era o caso naquela perturbação de 5% na razão cíclica, na primeira simulação, mas agora, à medida que nós aumentamos para 25%, começamos a ter um erro mais significativo no modelo em comparação com a simulação do conversor. Aqui eu dou um zoom nas mesmas formas de onda para ilustrar de forma mais clara essa diferença entre a simulação do conversor em azul e as formas de onda do modelo em vermelho. Então vejo que existe um erro tanto do ponto de vista dinâmico, no comportamento dinâmico da forma de onda, quanto no ganho. Ou seja, existe uma diferença entre a amplitude da tensão de saída perturbada na simulação do conversor e no resultado do modelo. Uma pergunta que normalmente surge, tá, mas qual é a amplitude dessa perturbação onde o modelo ainda vai ser válido, onde o erro vai ser pequeno? E a resposta é que depende do conversor, depende do ponto de operação. Então não há uma resposta mágica para dizer qual é a validade, quais são as amplitudes das perturbações máximas onde o erro ainda é um erro, digamos, desprezível. Então aqui, para ilustrar isso, eu apresento um gráfico gerado que relaciona o erro na amplitude da perturbação. Veja, eu só estou considerando o erro na amplitude, eu estou desprezando eventuais erros de dinâmica. Então, é o erro entre a amplitude da perturbação simulada e a amplitude da perturbação na tensão de saída referente ao modelo. À medida que a perturbação na razão cíclica vai aumentando, aqui no eixo X é perturbação na razão cíclica, quanto maior é a perturbação na razão cíclica, maior é o erro que vai existir entre a simulação do conversor e o resultado do modelo, na amplitude da tensão perturbada, na amplitude da perturbação da tensão de saída. E mais, vejam que a amplitude do erro, ou esse erro, também depende do ponto de operação, também depende da razão cíclica. Por exemplo, quanto maior a razão cíclica aqui, esse magenta, vejam uma perturbação de 5% na razão cíclica, resulta num erro menor quando a razão cíclica é 0,3. Agora, para uma razão cíclica 0,7, com a mesma perturbação na razão cíclica, vejam que o erro já é maior. Então, vejo que dependendo do ponto de operação, uma mesma perturbação na razão cíclica causa um maior erro no modelo. Então, por isso que eu falei, qual é a validade do modelo, qual a perturbação onde o modelo é válido, não existe uma resposta universal. Depende basicamente do conversor e também do ponto de operação a que esse conversor está submetido. Analisamos perturbação na tensão de entrada, na razão cíclica. Vamos analisar agora a perturbação somente na tensão de entrada. Como eu falei na aula anterior, eu gosto de avaliar o modelo analisando as perturbações isoladamente. Eu prefiro analisar primeiro perturbação na razão cíclica e depois perturbação na tensão de entrada, ou vice-versa. Mas dificilmente eu avalio as duas perturbações ocorrendo de forma simultânea. Então aqui, similar ao caso anterior, eu coloquei uma perturbação agora na tensão de entrada de 5%, ou seja, a tensão de entrada nominal é 48 volts, então eu estou somando uma tensão de entrada de 2,4 volts na tensão de entrada. Então passa de 48 para 50,4 volts. Vejo que em 30 milissegundos, ao ocorrer essa perturbação na tensão de entrada, ocorre um aumento da corrente no indutor. Ocorre também em módulo aumenta a tensão de saída, entretanto, lembre que a tensão está com valor negativo, porque a polaridade de saída é invertida. Mas em ambas situações, vejo que o modelo médio representa adequadamente o comportamento do conversor.
Aqui eu dou um zoom nessa forma de onda para ilustrar de forma mais clara que o modelo está se comportando adequadamente. Modelo, de novo, modelo em baixa frequência. Assim como nós fizemos na razão cíclica, agora eu aumento a perturbação na tensão de entrada. Então agora eu apresento uma simulação aumentando a perturbação na tensão de entrada de 5 para 25%. Então agora a perturbação na tensão de entrada é 12 volts. A tensão de entrada eu estou aumentando de 48 para 60 volts em 30 milissegundos. Então aumentei a tensão de entrada tanto na simulação e incluí essa perturbação no modelo. Vejam que, ao contrário do que existia na simulação com uma grande perturbação na razão cíclica, agora, mesmo com uma grande perturbação na tensão de entrada, o modelo continua rastreando ou representando adequadamente o comportamento médio do conversor. E nós havíamos discutido isso no final da aula passada. Eu apresentei algumas observações no final da aula passada e uma delas dizia o seguinte, que ao ocorrer perturbações somente na tensão de entrada, não na razão cíclica, somente na tensão de entrada, aquele modelo que nós deduzimos na aula passada também era válido para grandes perturbações. Porque naturalmente aqueles termos não lineares, aqueles termos de segunda ordem, era igual a zero. Então, para grandes perturbações, eu estou provando agora para vocês, através desses resultados de simulação, que o modelo também é válido para grandes sinais, também é válido para grandes perturbações. Aqui está um zoom dessa simulação, ilustrando novamente o comportamento adequado do modelo, representando adequadamente o comportamento médio do conversor. Voltando aqui um pouco, falar uma questão que eu disse que eu ia falar posteriormente. Uma vez que esse modelo representa ou se comporta adequadamente para grandes perturbações na tensão de entrada, eu posso, caso vocês desejem, caso vocês precisem disso, eu posso representar esse procedimento de partida ou considerar a partida como uma grande perturbação na tensão de entrada. Eu posso considerar que a tensão nominal ou a tensão na partida é 0 volts e no instante 0 milissegundos eu insiro uma grande perturbação na tensão de entrada cuja amplitude é o próprio valor nominal da tensão de entrada. Então, esse comportamento dinâmico na partida pode também, caso vocês desejem, ser representado como uma grande perturbação na tensão de entrada. Então, isso é possível de ser feito e funciona adequadamente. Claro, desde que nesse processo de partida, por exemplo, o conversor não entre em um outro modo de operação, como no modo de condução descontínua. Se o conversor em algum momento entrar no modo de condução descontínua, ele passa a operar de outra forma, que não é o que foi previsto no nosso processo de modelagem. Então, dito essa observação, nós podemos sumarizar a nossa aula de hoje através de alguns pontos importantes. Primeiro, os resultados que eu apresento nessas simulações demonstraram que o modelo que nós obtivemos para o conversor buck-boost representa o comportamento médio das variáveis em um período de comutação. Lembrem sempre que essa técnica despreza as ondulações em alta frequência originadas pelas comutações dos interruptores. Então, o modelo serve para representar o comportamento médio dessas variáveis em um período de comutação, que muitos pesquisadores chamam de variáveis quase instantâneas, média período a período. E nós também vimos, através das simulações, que o modelo linear
que nós obtivemos na aula passada para o conversor buck-boost representou adequadamente esse conversor para pequenas perturbações na razão cíclica. Entretanto, à medida que nós aumentávamos a amplitude da razão cíclica, começaram a surgir erros entre a simulação do conversor e o resultado do modelo. Isso já era esperado, porque o modelo obtido para perturbações na razão cíclica é um modelo que despreza termos não lineares de segunda ordem. Por outro lado, nós vimos que esse mesmo modelo ele representa o conversor adequadamente, o conversor buck-boost, tanto para pequenas quanto grandes perturbações na tensão de entrada. Então, esse modelo linear ele é válido para pequenas e grandes perturbações na tensão de entrada, uma vez que naturalmente os termos não lineares são iguais a zero quando a gente considera somente perturbações na tensão de entrada. Então, essas são os principais fatos, pontos que nós conseguimos verificar através das simulações. Lembrando, de novo, pessoal, que o objetivo da aula de hoje não era em nenhum momento dar um tutorial, explicar com detalhes a ferramenta de simulação, e sim utilizar essas ferramentas para provar que o modelo é válido, para validar o modelo. Então, é importante vocês estarem familiarizados com essas ferramentas computacionais, com essas ferramentas de simulação de circuitos elétricos para conseguir fazer a validação de modelos dinâmicos de conversores estáticos. Então, aqui eu apresento novamente a bibliografia básica que vocês podem consultar para, principalmente, relembrar a modelagem de conversores estáticos utilizando a abordagem em espaço de estados.